Bom, boa tarde. Nós vamos iniciar a sessão especial, mesa redonda, cujo tema é a crise e o pensamento econômico, que eu tenho o prazer de apresentar o professor Eleutério Fernando da Silva Prado, que dispensa apresentações, mas é professor da USP, e nos brindará com uma discussão sobre esse tema. Trabalha particularmente na área de história do pensamento econômico, economia política, metodologia e vários outros assuntos. Professor João Machado Boas Neto, professor da PUC de São Paulo, também da casa, nosso velho companheiro. Quem não sabe, ele formou na FACE nos anos 70, né, João? E hoje é coordenador da pós-graduação em Economia Política da PUC de São Paulo, também especialista em História do Pensamento Econômico. E o professor Luiz Carlos Prado, da UFRJ, como professor Eleutério, primeira vez em Diamantina, espero que não seja a última. Já combinei nós vamos fazer a seguinte dinâmica. O tempo não é muito grande, então cada um vai fazer a apresentação de 15 a 20 minutos e, em seguida, nós vamos passar a palavra à plateia. Então, se for possível utilizar esse tempo, nós vamos conseguir ter alguma discussão. A vantagem é que nós estamos conseguindo começar na hora, né? Apenas com 5 minutos de atraso. Então, eu acho que vai ser bastante proveitoso. Acho que será possível isso. Então, eu passo a palavra ao professor Eleutério, que vai iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao Fred, em nome dos organizadores do 4º Seminário sobre Economia Mineira em Diamantina, por essa oportunidade de tratar desse assunto. Eu tenho um texto que é escrito, tá certo? E, portanto, eu vou lê-lo. Talvez isso possa, de alguma forma, ser o ritmo da apresentação pode ficar um pouco monótono, porém o argumento é bem arrumado e facilita eventualmente a crítica. Então eu passo a expor o meu ponto. Eu só vou chegar na ideia de crise econômica e pensamento no final da exposição. Então, ao prestar atenção, por exemplo, num artigo clássico que define a economia política, e aqui estou pensando no artigo da definição da economia política e do método de investigação próprio a ela, de John Stuart Mill, que é de 1832, vê-se que esse saber ele interessa especialmente ao homem de Estado. John Stuart Mill diz, por exemplo, nesse texto: ninguém que tente estabelecer proposições para a direção da humanidade, por mais perfeitas que sejam suas aquisições científicas, pode renunciar a um conhecimento prático dos modos reais pelos quais os assuntos do mundo são conduzidos. Porém, o verdadeiro homem prático de Estado é aquele que confina esta experiência com um profundo conhecimento de filosofia política abstrata, a qual inclui, evidentemente, a economia política. Essa afirmação do John Stuart Mill estabelece uma premissa importante daquilo que eu quero dizer. Não se pode compreender a economia política, mesmo se ela é chamada, na perspectiva positivista, meramente de economia, se não se compreende a forma que assume o Estado, a forma que assume o Estado no momento em que se está tratando da economia política. Nessa perspectiva, em consequência, ao desejar compreender o pensamento econômico contemporâneo, torna-se necessário compreender o que vem a ser o neoliberalismo,
que nada mais é do que uma concepção de como deve ser exercido o poder de Estado no capitalismo contemporâneo. E, para compreender bem o que é o neoliberalismo, é preciso compará-lo com o liberalismo. Eu defendo a tese de que o neoliberalismo não é meramente um discurso político circunstancial, mas ele tem um fundamento no próprio momento histórico do capitalismo, que eu chamo, seguindo outro autor, de pós-grande indústria. Eu sustento que o capitalismo está saindo celeremente do modo de produção da grande indústria, tal como está caracterizado o capital, e passa por um modo de produção em que a matéria privilegiada da forma de capital produtivo é especialmente a inteligência coletiva. Para entender o neoliberalismo, é preciso primeiro entender o liberalismo. Defendo a tese de que as raízes do liberalismo, em sua configuração geral, encontram-se na contradição entre a aparência e a essência do modo de produção capitalista. Por aparência, lembro, entende-se a circulação mercantil, a esfera em que as relações sociais se apresentam sob a forma da igualdade e da liberdade, e, por essência, o fundo do sistema compreende-se a própria produção de mercadorias, esfera em que as relações sociais se mostram inequivocamente de dominação e exploração. Para distinguir o neoliberalismo com a ideologia central do capitalismo contemporâneo, é preciso distingui-lo de duas configurações anteriores, ou seja, do liberalismo clássico e o que eu chamo de liberalismo social, e que eu incluo uma série de correntes, inclusive a social-democracia, que aparece em meados do século XX, né? E o keynesianismo, que vem um pouco depois. As transformações do desenvolvimento histórico daquela mencionada contradição estrutural do capitalismo, ou seja, entre a aparência e a essência do modo de produção, condicionaram as mudanças da ideologia dominante no plano da superestrutura. Então, eu preciso fazer distinção em 3 momentos do capitalismo: um momento do chamado período da manufatura, que vai de meados do século VI até o último quartel do século XVIII. Depois eu distingo a grande indústria competitiva, que vai daí até o último quartel do século XIX. Finalmente, a grande indústria monopolista, que vai até o último quartel do século XX. E depois acredito que há uma transformação tão profunda na sociabilidade, no capitalismo, que é preciso criar uma nova categoria para entender esse período, e eu, seguindo o autor, o filósofo brasileiro Rui Fausto, chamo de pós-grande indústria. Eu não estou dizendo que as formas do pensamento político são reflexos da base estrutural da sociedade. Eu afirmo, ao contrário, que elas são construções políticas complexas que respondem aos desafios postos pelo andamento histórico do modo de produção. O liberalismo clássico, ele estava fundado na aparência mercantil do modo de produção capitalista. Ele se manteve como ideologia dominante em face da fraqueza e fracionamento da classe trabalhadora no período da história antes referido, quando o sistema ainda estava bem desenvolvido. Já o que eu chamei de liberalismo social, e que englobei várias coisas dentro, surge quando a essência do sistema, o seu caráter de modo de produção, de dominação e exploração, revelara-se por meio da crescente organização sindical e partidária e, em consequência, da intensificação das lutas dos trabalhadores contra o capital no último quartel do século XIX. Então, surge uma nova forma de liberalismo, e esse liberalismo não se baseia mais, tá certo, numa apresentação, vamos dizer assim, da circulação de mercadorias, que é a chamada aparência, mas ele tem que considerar, de alguma forma, que se trata de uma sociedade em que há contradições, mas ele não as toma como tal, tá certo? Ele as toma como diferenças, tá certo? É como se a sociedade tivesse fraturada em grupos, mas esses grupos eles não estão, digamos assim, num confronto estrutural, mas eles
são simplesmente diferentes, tá certo? E que, portanto, e essas diferenças são importantes. Esse liberalismo, portanto, ele toma a sociedade, as contradições da sociedade como diferenças. E aí eles imaginam que se pode ser atuado por meio de políticas sociais. Note-se que o Estado intervencionista keynesiano, por exemplo, que se junta com a visão social-democrática da sociedade, né, ele é, antes de tudo, uma política que visa corrigir e amenizar as falhas e os abusos do sistema capitalista. Então, se o liberalismo clássico ele se fia na aparência, o liberalismo social ele vai se fiar na diferença, ou seja, ele vai enxergar a sociedade, né, especialmente as classes, como se elas formassem um contínuo em que uns são privilegiados e outros seriam não privilegiados. Já o neoliberalismo ele surge como ideologia dominante quando o pensamento capitalista teve que enfrentar as crises dos anos 70 do século XX, após a euforia econômica do pós-guerra. Com a queda da taxa de lucro gerada pelo aumento da composição orgânica do capital e a consequente ameaça de estagflação nas potências capitalistas centrais, tornou-se necessário deixar as políticas de conciliação de classe para trás. Para que fosse possível aumentar a taxa de exploração, tornou-se necessário enfrentar a grande presença política dos trabalhadores nas democracias de massa. Essa se projetava aí, como se sabe, por meio dos movimentos, sindicatos e partidos, em geral social-democratas, e, portanto, não são partidos revolucionários. Nesse momento, que é a década de 60, assoma a consciência da classe dominante que a contradição entre a aparência e a essência do sistema não poderia mais ser eludida pelas políticas keynesianas e social-democráticas. Em consequência, a ideologia dominante teve de passar a encarar o capitalismo como capitalismo, reformulando totalmente o modo de dominação, seja no plano da estrutura econômica, seja no plano da estrutura jurídica e política. O neoliberalismo ele esconde ainda o caráter contraditório do sistema, mas ele o faz cristalizando essa contradição como algo espontâneo, natural, cujo desenvolvimento ou deve permanecer inacessível enquanto tal à atuação humana consciente. Ou seja, ele é assim mesmo e não há o que fazer. Note-se, ademais, que o neoliberalismo advoga também um Estado intervencionista, mas não para amenizar os conflitos sociais e políticos que atravessam a sociedade, mas para promover a acumulação de capital, tanto produtiva quanto financeira, na maior intensidade possível. A ideologia liberal clássica e a ideologia liberal social visavam impedir ou não permitir que se enxergasse o fundo do sistema. A ideologia liberal clássica formulava todo um sistema de pensamento baseado na apologia da esfera da circulação e do crescimento econômico. É ela que se aplica a seguinte consideração de Marx que se encontra o capital. A esfera da circulação ou do intercâmbio de mercadorias, dentro de cujos limites se movimentam compra e venda de força de trabalho, era de fato um verdadeiro Éden dos direitos naturais do homem. É aqui que reina unicamente liberdade, igualdade, propriedade e bênção. Já a ideologia do que eu chamei de liberalismo social é diferente nesse aspecto. Ele mantém um certo elogio e uma certa confiança no chamado mecanismo mercantil, na produção da riqueza, mas ela reconhece que o simples crescimento econômico não reconcilia a sociedade, mas como sugere a mão invisível do Adam Smith. Então, o que faz esse liberalismo social? Essa grande configuração de muitas posições, de fato, de política e de política econômica, mas que tem esse fundo, essa preocupação com a questão da repartição da riqueza. Ele sugere, que o Estado deve intervir para melhorar a repartição de renda.
E eu selecionei um trecho aqui bastante interessante, que é do Walras, tá certo? Em que se imagina que hoje, às vezes, as pessoas dizem que neoliberalismo confundem com a teoria neoclássica, mas o Walras era um socialista e, possivelmente, talvez pudéssemos enquadrá-lo melhor como um social-democrata. E veja o que diz o Walras num certo momento. Ele diz assim: a utilidade e a equidade, o interesse e a justiça são duas ordens de considerações muito diferentes. E poderia-se desejar que Adam Smith tivesse posto essa diferença em destaque, dizendo, por exemplo, que o objeto da economia política era o de indicar as condições, primeiro, de uma produção abundante do rendimento social, e, em seguida, de uma repartição equitativa do rendimento produzido entre os indivíduos e o Estado. Ou seja, ele traz à economia política essa preocupação com a justiça, justificando o sistema como um sistema que produz riquezas, tá certo? Mas produz também, supostamente, injustiça. Então, o Estado tem que intervir para modificar essa situação. Já o neoliberalismo, ele não pretende mais bloquear o aparecimento da essência, mas ele visa, de algum modo, manter as coisas como estão. Muitos neoliberais, por exemplo, não recusam mais que o capitalismo seja chamado de capitalismo. Assim se passa de uma ideologia no sentido clássico, que é velamento da essência pela fixação da aparência, ou velamento da contradição pela fixação da diferença, para um cinismo, que é ideologia como ideologia, já que a essência e a contradição não podem mais ser veladas, ou pelo menos inteiramente. Veja que eu estou usando a palavra cinismo aqui num sentido técnico, tá certo? Não estou pretendendo aqui fazer uma ofensa pessoal a ninguém, tá certo? Na medida em que eu vou provar aqui com uns textos que... Já chegou? Precisa acabar. Senão vai ficar sem o fim. O cinismo, ele designa uma posição intelectual que reconhece o dilaceramento do modo de sociabilidade existente, mas se esforça para mantê-lo a si mesmo. Tá certo? Uma prova disso, por exemplo, é a conhecida afirmação da Margaret Thatcher, segundo a qual não há alternativa para o capitalismo. Tá certo? Ela sabe o que é, mas não tem alternativa. Uma segunda prova, mais sofisticada, pode ser encontrada no ataque do Hayek à justiça social, em direito, legislação e liberdade. Veja que a justiça social é justamente a demanda política que encobre, tá certo? Vamos dizer assim, o que mitiga a luta de classes, tá certo? E o caráter dilacerador dessa luta. Então, o Hayek diz o seguinte: a invocação de justiça social converteu-se, no entanto, em nossos dias, no argumento mais amplamente utilizado no debate político e o mais eficaz. Quase toda reivindicação de ação governamental em benefício de grupos específicos é promovida em seu nome. Mas quase nunca se questiona que este padrão deve nortear a política econômica, a ação política mais em geral. É duvidoso que essa reivindicação de justiça na distribuição da riqueza tenha tornado, de alguma forma, a sociedade mais justa e reduzido à insatisfação. A vitória desta tese, depois dos anos 80, coincide, penso eu, com a derrota do keynesianismo. Ela se manifesta não só como engajamento pró-mercado e pró-capital, mas também como desinteresse pelas questões substantivas relativas à reprodução problemática do sistema, às causas estruturais dos problemas sociais, à administração consciente das crises, etc. Hayek, entretanto, não é muito influente na conformação do estilo retórico formalista da teoria econômica ortodoxa mais recente. Eis que é preciso mencionar aqui a influência decisiva de Milton Friedman. Em seu ensaio metodológico de grande impacto, O Método da Economia Política, ele desvaloriza o caráter cognitivo do conhecimento para pôr em relevo a pragmática e fletida no sentido instrumental do discurso econômico. E este ensaio fornece, para mim, a chave para a compreensão do caráter da teoria econômica que emerge com a ascensão do neoliberalismo. Recentemente, criticaram-se os economistas ortodoxos porque eles não foram capazes nem de prever, nem de interpretar a crise econômica mais recente. Ora,
Os economistas ortodoxos não acreditam mais em qualquer possibilidade de transformação civilizadora do sistema. Eles reconhecem os seus defeitos, mas dizem que não há alternativa, que é a si mesmo. Eles se contentam com a expansão modernizadora que advém da acumulação descontrolada de capital. Pragmáticos, por excelência, eles estão muito mais interessados no jogo do mercado e na defesa de teses profissionais e políticas que lhes parecem convenientes do que entender em profundidade científica os processos sociais e econômicos. É verdade que a teoria econômica ortodoxa, ao se afastar do compromisso da ciência moderna com a emancipação do homem, transformou-se em um formalismo, por um lado, do irrelevante. Né? Grosso modo, olhando, você pega as revistas e vê o que se produz, são coisas altamente sofisticadas matematicamente ou econometricamente, tratando de questões miúdas e questões pouco importantes. Isso aí se justifica porque, dentro do campo, há uma necessidade de legitimidade. E essa é a forma como os economistas ortodoxos ganham legitimidade, né, produzindo formalismos pouco relevantes. Agora, quando se olha para fora, a teoria econômica ela vira mercadoria, ou seja, quando se pensa em consultorias, relatórios, etc. Então, essa teoria econômica, ela, quando voltada para fora do campo, dizer assim, dos economistas, ela é muito mercantil. E veja, estou terminando, que eu estou negando o caráter de ciência moderna à teoria econômica ortodoxa. Por quê? Porque a ciência, tá certo? O que eu estou entendendo aqui, não no sentido geral, mas no sentido de ciência moderna, ela é um produto, vamos dizer assim, do iluminismo, tá certo? Em que a ideia era ousar saber. Tá certo? O ousar saber não era simplesmente, né, para conhecer funcionamentos. Se significa isso, que o conhecimento era capaz de libertar os homens, de emancipar os homens das suas crenças ingênuas, em conquistar a maioridade dos homens. Essa preocupação, tá certo, da ciência moderna, que é mantida, por exemplo, no positivismo, né, tá certo? Que é mantida mesmo no positivismo, é perdida dentro, pelo menos eu não conheço a ciência como um todo, mas no campo da economia, essa noção de ciência ela é perdida. Tá certo? Então, eu não considero a economia ortodoxa ciência nesse sentido de ciência moderna, ciência que tem uma razão na emancipação do homem. Tá certo? Bom, então, se é esse o caso, tá certo? A despreocupação ou a incapacidade de entender a crise fica, de certa maneira, explicada. Não porque eles sejam incompetentes, evidentemente, isso é uma ideia boba, tá certo? São extremamente capazes, inteligentes, mas não estão mais interessados nisso. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigado, professor Eleutério. Eu passo a palavra ao professor João Machado para a sua exposição. Bom, em primeiro lugar, eu começo também agradecendo o convite para participar dessa mesa, desse seminário, até porque era uma lacuna terrível, vamos dizer assim, na minha formação, o fato de nunca ter vindo a Diamantina até agora. É pior ainda do que não ter participado antes desse seminário. Bom, além dessa questão pessoal, é claro que é uma grande satisfação participar aqui dessa discussão e das outras atividades do seminário, né? Bom, a exposição que eu vou fazer é, interessantemente, bastante diferente no foco, né, da que fez o Eleutério, embora, por outro lado, na conclusão, eu vá também me referenciar numa outra discussão feita pelo próprio Eleutério em trabalhos recentes publicados no livro Desmedida do Valor, né, que eu acho que apontam um rumo interessante
que pode ser aproveitado para a discussão da nossa capacidade, para ampliar nossa capacidade de analisar a crise ou as crises da economia capitalista, né? Bom, eu vou tentar fazer, né, com a limitação do tempo, basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, comentar muito brevemente como o pensamento econômico, em algumas das suas principais vertentes, né, tem enfrentado o teste da capacidade de explicar a crise atual, seus desdobramentos e as perspectivas, né. Em segundo lugar, fazer algumas sugestões, correndo o risco de ser excessivamente ambicioso e excessivamente simplista, dada a ambição, né, de fazer algumas sugestões de o que seria uma boa estrutura teórica, não apenas para explicar as crises das economias capitalistas em geral, mas, em especial, para explicar a crise de longa duração que estamos vivendo, né? Então, eu vou chamar a atenção para algumas questões que eu acho que devem ser incorporadas nessa estrutura teórica. Bom, a primeira coisa para poder avaliar como algumas das principais vertentes têm enfrentado o teste, né, da explicação da crise, é dizer o que me parece são as características básicas da crise e do momento atual, né? Bom, me parece claro que nós vivemos uma crise de longa duração, que não é apenas uma crise econômica, né? Embora a dimensão econômica dela, ou as variadas dimensões econômicas, sejam aspectos centrais, naturalmente, né? Quer dizer, acho que é necessário entender essa crise como uma crise de múltiplas dimensões que se entrelaçam, né? Por exemplo, nós não podemos deixar de considerar com ênfase a relação que tem o processo econômico com a crise ambiental, né? E, dado o fato de que, no contexto da economia capitalista, tal como tem sido, na minha opinião, abundantemente demonstrado, né, as medidas tomadas para mitigar a crise ambiental, já que não tem se tratado realmente de enfrentá-la, são muito insuficientes, né? Então, nós temos uma situação em que é uma crise que tende a se agravar. Não apenas a se agravar, né, a exigir mudanças na própria lógica básica de funcionamento da sociedade, que nos devem levar a dizer que nós estamos diante de uma verdadeira crise de civilização. Provavelmente eu não vou ter tempo de desenvolver mais isso, mas, em todo caso, acho que é importante registrar essa preocupação. Bom, para poder tratar esse conjunto de questões, a própria dimensão econômica da crise deve ser entendida de um modo mais amplo, né? Não apenas a partir de critérios de saúde financeira ou possibilidade de quebra de empresas, ou ainda critérios de crescimento econômico, recessão ou não recessão, né, mas a partir de um critério que é a capacidade a lógica de funcionamento dos mercados capitalistas enfrentarem as questões que são postas para a humanidade. Eu faço referência aqui a um problema que o Eleutério chamou em alguns trabalhos que estão no livro que eu citei de desmedida do valor, né? E do impacto que essa desmedida do valor tem sobre o que um grande amigo recentemente falecido, Daniel Ben Said, chamou de desregramento do mundo, né? Então, mais uma vez, possivelmente não vai dar tempo de estender muito nisso, mas acho importante fazer o registro. A dimensão econômica ela tem que tratar também do impacto da economia sobre esse conjunto de questões, né? A outra coisa importante para a gente tratar da crise em que vivemos do momento atual é ter claro que é uma crise que passa por diversas fases, né?
teve uma fase econômico-financeira mais aguda em 2008, no início de 2009, e essa fase, os problemas mais agudos econômico-financeiros foram contidos pela mais maciça intervenção dos governos que a história já registrou, né? Isso se deu de modo desigual nos vários países e, naturalmente, também a capacidade de conter a crise tem se mostrado muito desigual, né? De qualquer maneira, agora nós estamos numa outra fase que decorre da anterior e da forma que foi usada para conter a fase anterior, em que outras questões assumem um primeiro plano, como, por exemplo, o endividamento público de alguns países, né? Mas há uma grande dificuldade, além disso, nessa discussão, que é uma das discussões centrais, de determinar o timing, né, da redução dos chamados estímulos fiscais, levando em conta o problema justamente do déficit, da ampliação das dívidas públicas, né? E, muito possivelmente, essa questão de encontrar o timing adequado não poderá ser bem resolvida e não pode ser bem resolvida, né? Então, nós temos uma situação, na minha avaliação, em que há amplas possibilidades de que a crise financeira volte a se agravar, né? Ou, complementarmente ou alternativamente, a economia mundial passe por uma fase mais longa de baixo crescimento, de problemas crescentes, com amplas desigualdades entre os países e com uma interligação cada vez maior com outras dimensões que não a econômica das crises, né? Dessa crise, do conjunto de crises. Bom, então, entendendo desta maneira a crise, ou o conjunto de crises, a crise múltipla que vivemos, né? O que a gente pode falar da teoria econômica, ou de algumas vertentes da teoria econômica diante dela, né, da capacidade de explicar essa crise múltipla, né? Uma primeira coisa que, para mim, parece muito clara, evidentemente, nem todo mundo concordará, eu acompanho completamente o Eleutério na avaliação muito crítica da economia neoclássica, né? Mas, além disso, acho que a gente pode dizer, né, não há nenhuma dúvida de que a economia neoclássica é a vertente da teoria econômica que se saiu pior na análise da crise ou na capacidade de explicar o que aconteceu, está acontecendo e as medidas que foram tomadas, né? Isso não quer dizer que alguns economistas do mainstream não tenham dito coisas interessantes sobre a crise, mas, em geral, foram muito mais descritivas, muito mais análises pontuais do que alguma explicação mais de fundo, né? E, obviamente, a razão fundamental dessa limitação da economia neoclássica é que uma das suas premissas fundamentais é justamente que a economia em que vivemos, que não chamam, ou até podem chamar de economia capitalista, tende para o equilíbrio a partir dos próprios mercados, e a possibilidade de que haja uma instabilidade endógena na economia capitalista não pode ser sequer pensada nessa vertente teórica, né? É uma observação feita por Minsky em diversos trabalhos e por outros autores, né? E basta lembrar algumas das ideias presentes nas diversas formulações do mainstream para ter claro que não é uma abordagem que possa ser frutífera na análise da crise, desta crise, do que foi feito para contê-la e como ela foi contida, né? Então, alguns eixos teóricos básicos do mainstream são, por exemplo, a ideia de neutralidade da moeda, pelo menos a longo prazo, e da inefetividade da política monetária, exceto para controlar a inflação, da inefetividade da política fiscal, do caráter problemático da intervenção do governo em geral, do caráter tendencialmente autorregulador dos mercados. Bom, e aí a gente pode citar uma grande quantidade de ideias teóricas básicas que, bom, estão a anos-luz de distância de poder explicar não apenas por que houve uma crise econômico-financeira da gravidade que houve, mas por que ela pôde ser contida
pelo menos nesses traços, né, de forma relativamente rápida, e, menos ainda, tem a capacidade de vincular toda essa discussão com as outras dimensões da crise. Por outro lado, considerando outra tradição teórica, a tradição marxista, na minha opinião, ela se saiu muito melhor na avaliação da crise. Principalmente porque tem a capacidade de pensar as contradições da economia capitalista, de incluir essa questão na sua análise. E, obviamente, contradições na economia capitalista é o que não tem faltado, né? O que não tem deixado de se evidenciar. Uma coisa importante da abordagem marxista, né, e ela é basicamente a abordagem que faz mais isso, embora algumas outras também toquem nessas questões, né, ela tem uma capacidade de analisar os distintos períodos por que passa a economia capitalista, as distintas configurações da acumulação de capital, né. Teve a capacidade, por exemplo, com diferenças entre os vários autores, de caracterizar o período, pode ser chamado de neoliberal, os problemas específicos desse período, né. Então, essa é uma dimensão importante de qualquer explicação da crise que, na minha avaliação, a tradição marxista tem capacidade demonstrou que é capaz de fazer, né. Por outro lado, acho importante salientar que a discussão toda sobre a crise tem mostrado muitas limitações da tradição marxista, né, com a qual eu me identifico, então não estou falando de fora, né. Uma que eu acho que ficou muito clara, acho que nós temos que reconhecer que há uma tendência a exagerar as dimensões mais imediatas da crise e as dificuldades de superação, né, que pode ser chamada de uma tendência ao catastrofismo nas análises, né. Alguns dos autores que deram contribuições para entender a crise, isso fica muito claro, né. Isso está relacionado também com toda uma dificuldade, toda uma tendência a subestimar a capacidade de recuperação, pelo menos a curto prazo, das economias capitalistas, né, diante, por exemplo, de grandes intervenções dos governos, né. Eu acho que isso está muito relacionado com uma tendência da tradição marxista de fazer análise num plano mais geral, mais abstrato, de levar menos em conta a dinâmica econômico-financeira, por exemplo, específica das crises, né. Isso facilita uma tendência, vamos dizer assim, a uma precária condição de avaliar os tempos, né. Quer dizer, que uma crise vai se agravar é uma coisa, que a crise vai, me parece claro. Outra coisa é o prazo em que isso pode se dar, as variações cíclicas, porque a economia capitalista vai passar antes que a crise se agrave mais, enfim, coisas desta ordem, né. Então, a minha avaliação a economia marxista mostrou ter muita capacidade de contribuir para a análise, para um entendimento da crise nas dimensões, nas múltiplas dimensões em que ela tem, mas tem mostrado também algumas limitações, inclusive nessa questão mesma de vincular a análise de problemas específicos da esfera econômica com as dimensões mais gerais do que eu acho que a gente pode chamar de crise de civilização, né. Isso tem feito por parte da tradição marxista, mas de maneira nenhuma tem sido feito pelo conjunto dessa tradição. Bom, uma outra abordagem que eu acho que deve ser levada em conta nessa discussão de capacidade de analisar a crise é a abordagem do Minsky, Hyman Minsky, particularmente porque ela, é uma vertente dentro da tradição inaugurada pelo Keynes, né? Mas ela tem se mostrado muito frutífera na análise da crise. Mostrou uma grande capacidade explicativa para a análise do desencadeamento da crise,
a partir da hipótese da instabilidade financeira, né, que destaca justamente a instabilidade endógena das economias capitalistas a partir do funcionamento da esfera financeira e das suas relações com a economia produtiva, vamos dizer, né? Agora, a abordagem do Minsky tem também uma grande capacidade, eu acho que se mostrou neste ponto particularmente relevante, né, de explicar como e por que a fase mais aguda da crise econômico-financeira pôde ser relativamente contida, né, de forma relativamente rápida, né? Não apenas pelo papel de emprestador de última instância assumido pelos bancos centrais, mas não apenas pelos bancos centrais, pelos próprios governos, né? Mas também pelo papel que o déficit público tem na recuperação dos lucros privados, né? O farto uso do déficit público, que teve como uma consequência, isso acho que é um dos aspectos chave para a gente entender a recuperação desta fase mais aguda da crise relativamente rápida, o papel que o déficit público tem na recuperação dos lucros privados, né? É o que o Minsky destacava, quer dizer, a partir da emergência do big government, né, e do peso muito maior que o déficit público tem, a capacidade estabilizadora dos governos se tornou muito maior. Eu acho que há dois aspectos dessa contribuição do Minsky que devem ser enfatizados, que são particularmente relevantes, né? O primeiro é a própria maneira de tratar a esfera financeira, atribuindo-lhe um papel autônomo, próprio, na determinação da trajetória e das variações das economias capitalistas, né? Não é possível nem secundarizar a importância da esfera financeira, como na tradição neoclássica, e nem dar-lhe, basicamente, um caráter que nós podemos chamar de reflexo, né, que é uma tendência que é bastante forte na tradição marxista, né, como aponta um autor de um estudo bastante interessante sobre turbulência na economia, né, Toporowski, né, a tendência de tratar a esfera financeira como fundamentalmente refletindo e aprofundando problemas iniciados no que a gente pode chamar da economia real, né? Eu acho que tudo isso existe, mas não se pode deixar de levar em conta que existe também o contrário, né? Uma possibilidade, que eu acho que tem sido demonstrado, uma possibilidade autônoma de problemas originados na esfera financeira. Então, vale a pena enfatizar. A economia neoclássica, ao considerar que os fundamentos reais, né, chamados fundamentos reais, determinam os equilíbrios básicos da economia, né, não apenas secundariza o caráter monetário da economia capitalista, coisa que tem sido amplamente reconhecida e criticada pela tradição tanto marxista quanto a que se origina com Keynes, quanto, por outro lado, secundariza o papel próprio autônomo da esfera financeira, questão que nem sempre tem sido enfatizada, e é nisso que esse é um dos aspectos básicos da contribuição do Minsky, que eu acho que a gente deve ressaltar. Agora, há um segundo aspecto fundamental da contribuição do Minsky, que está relacionado com esse, que é a importância dada à questão dos balanços das empresas, né? Ou seja, tanto a influência que os fluxos de despesas e rendas têm sobre esses estoques de ativos e passivos, mas também, de outro lado, da influência que esses estoques, a variação da situação desses estoques, da qualidade desses estoques, tem sobre os fluxos de despesas e receitas e sobre a chamada economia real, né? Uma questão importante, me parece, é que tem havido uma tendência a que a análise econômica se concentre muito mais nos aspectos que têm a ver com estoques de capacidade produtiva, fluxos de despesa e receita e produção, e menos nos estoques de ativos e passivos, né, financeiros. Isso eu acho que é uma questão que tem se mostrado muito importante
nessa compreensão da crise. Bom, está concluindo o tempo, então eu vou simplesmente registrar duas questões, né? A primeira, eu falei da importância do vínculo para a compreensão da crise, do vínculo com outras dimensões da crise. Eu estou convencido de que a melhor maneira de fazer isso é partir da análise da natureza da economia capitalista feita por Marx, né? Não apenas com a análise das classes sociais e dos seus conflitos, o que, obviamente, é fundamental, mas também, principalmente, com um nível mais básico, mais fundamental da caracterização da economia capitalista enquanto economia mercantil, né? E, portanto, com a análise das dualidades das categorias econômicas marxistas a partir do duplo caráter do trabalho e do duplo caráter da mercadoria, né? E da riqueza e da produção capitalista, né? E, consequentemente, com a contradição fundamental de que a economia capitalista é uma economia que se move não visando diretamente atender a necessidades, injunções, vontades humanas de produção de bens ou de cuidados com esses bens ou com a natureza ou o que seja, mas se move a partir de uma lógica de valorização do valor, de acumulação de capital, e, portanto, que só pode levar em conta indiretamente, de forma muito problemática, né, a relação com as necessidades básicas no campo da produção de bens e da conservação, para nem falar da questão da qualidade de vida, né. A partir dessa compreensão, é importante desenvolver hoje a análise do que pode ser chamado, como Eleutério chamou em alguns trabalhos, de desmedida do valor, e tirar a consequência disso em termos de desregramento do mundo. Bom, então, concluindo, né, me parece que uma boa estrutura teórica para compreender, analisar da melhor maneira a crise atual, nas suas múltiplas dimensões, nos seus desdobramentos, na sua longa duração, né, é partir no fundamental da tradição marxista e, em primeiro lugar, da análise da natureza da economia capitalista, não apenas enquanto economia de classes, né, mas economia mercantil, feita pelo Marx, né, e integrar um conjunto de preocupações que, na minha avaliação, não têm sido integradas pelos economistas marxistas até hoje, ou, pelo menos, não têm sido integradas com a devida importância, né? Na análise da crise, então, eu destaco aqueles dois aspectos da contribuição do Minsky, né, relacionados. Considerar com mais peso o papel autônomo, né, da esfera financeira, interrelacionado, evidentemente, com o conjunto das esferas da economia, mas, além disso, levar em conta os aspectos de balanço, né, de avaliação das variações de ativos e da qualidade, né, dos ativos e passivos, né. E a outra coisa, acho que ainda há um esforço inicial na tradição marxista de aproveitar a riqueza que existe nas formulações iniciais do Marx, nas intuições que ele chegou a formular sem desenvolver completamente, e no próprio na própria estrutura básica das categorias marxistas, do entendimento marxista da economia, para fazer esses vínculos entre a dimensão econômica e as outras dimensões da atividade social. Bom, obrigado. Obrigado, professor João Machado. Eu, então, passo a palavra ao professor Luiz Carlos Prado para a sua exposição. Bem, senhores, em primeiro lugar, como os que me antecederam, agradecer esse gentil convite de vir aqui, é um prazer. Tal como o João Machado, eu também tenho um pecado capital de não ter vindo aqui nesse evento anteriormente,
Não sou tão culpado quanto ele, que já tive Diamantina antes, então a minha culpa é apenas parcial. Pretendo corrigir isso voltando outras vezes aqui, se convidado for, e apresentando trabalhos. Bem, eu estou nessa desagradável posição de estar entre os senhores e o horário do almoço. Então, eu vou procurar abordar meu tema de uma maneira objetiva, mas a minha abordagem também será diferente dos que me antecederam, porque eu vou concentrar especificamente em determinados aspectos históricos. E a hipótese que eu vou tentar trazer aqui dos senhores é que a Grande Depressão, como um fenômeno histórico, ela serviu como um espaço de disputa entre as diversas correntes econômicas do pós-guerra quanto a políticas econômicas que deveriam ser implementadas. Ou seja, cada geração do pós-guerra vai estudar a década de 30, vai estudar a Grande Depressão. Cada uma das diversas abordagens sobre a Grande Depressão será uma interpretação sobre a natureza da Grande Depressão e também sobre o tipo de política econômica que deveria ser implementado para superar a Grande Depressão e para ir adiante. Então, a Grande Depressão foi, de certa maneira, um cenário de disputa, um cenário de batalha entre visões diferentes, de diferentes correntes econômicas. Eu suspeito, e aí eu não posso afirmar de maneira definitiva, que a crise atual terá um percurso muito semelhante à Grande Depressão. Quer dizer, nós já vimos aqui nessa mesa, de certa maneira, que as referências à crise foram, de certa maneira, espaço para interpretações sobre o que deveriam ser, sobre os caminhos futuros, sobre a natureza da crise e como superá-la. Então, é sobre esse ângulo que eu vou olhar a Grande Depressão e vou começar fazendo algumas definições. Eu acho fundamental, eu vou apenas mostrar algumas poucas transparências aqui para os senhores. Como sempre, a gente acaba preparando uma coisa muito mais ampla do que é possível fazê-lo. Então, eu vou poupá-los de apresentar muita coisa, e o que for necessário, eu vou trazer aqui para ilustrar o que eu estou colocando. Bem, em primeiro lugar, a diferença entre bolha ou crash. Vou pegar aqui rapidamente. Fazer algumas distinções. Primeiro, 1929, ele é um ano de um crash, o estouro da Bolsa de Valores, mas não o ano da crise. A crise inicia-se em 1930, e ela vai aprofundando até 1933 e segue até praticamente a Segunda Guerra Mundial. É necessário se distinguir com clareza o fenômeno do crash e o fenômeno da crise econômica. O crash é um fenômeno pontual. Recentemente, nos últimos anos, nós tivemos várias situações de crash. Em 1987, por exemplo, você tem crash de mercados específicos. A crise ela se configura quando nós temos efeitos sobre não apenas o preço de ativos financeiros, mas nível de emprego, nível de atividade econômica. Isso se generaliza pelo conjunto da economia. Existem algumas diferenças históricas entre recessão, que é um fenômeno localizado, que pode ser redução da taxa de crescimento econômico, e depressão, que é quando o fenômeno de redução da taxa de crescimento econômico afeta o conjunto da sociedade, não apenas a produção, mas também o emprego, e se transforma e começa a ter o caráter, ultrapassar o limite da crise financeira e tomar, muitas vezes, a forma de uma crise política. O que me leva, de certa forma, a fazer uma sequência de eventos quando se analisa qualquer crise da dimensão que nós estamos tratando. Em geral, ela começa com crash, mas esse crash pode ou não levar posteriormente a uma crise. Em geral, a crise é crash de natureza financeira ou em algum outro mercado específico, uma crise que pode ser
em cima de um setor da economia, finalmente ela se transforma em uma crise de natureza financeira e acaba se transformando em uma crise política. A crise dos anos 30 teve exatamente esse percurso. 29 foi essencialmente um crash. A partir de 1930 é uma crise da produção econômica. 31 ela se transforma em uma crise de natureza financeira e, mais ou menos por 33, você vai ter, no mundo inteiro, mudanças importantes de natureza política. Nos Estados Unidos tem a ascensão de Roosevelt, você vai ter a ascensão do nazismo na Alemanha, e a derrubada de vários governos. No nosso caso, nas Américas, 1930 foi o momento da crise política, mas em outros lugares ela surge um período um pouco posterior. Uma sequência interessante ao se analisar como a crise de 1929 bate na economia americana, ela surge nos Estados Unidos e ela se espalha para o mundo. Nesse sentido, ela até tem algumas peculiaridades que, de alguma maneira, evocam a crise atual, que surge num crash no mercado americano e se transforma numa crise internacional. Os anos 20 foi um período de crescimento excepcional para os Estados Unidos. Não apenas o desenvolvimento do Fordismo, que se espalha pela economia americana, o surgimento de uma quantidade muito grande de novos produtos. A indústria automobilística é um exemplo da transformação da economia e da indústria americana ao longo dos anos 20. Em 1913, ela ainda é uma indústria de pequena dimensão. Os automóveis, na época, são muito similares ao que são os carros de luxo hoje, que seria uma Ferrari, um Rolls-Royce, eram quase que produtos artesanais para pessoas muito ricas. Ao final, já a partir dos anos 20, ela se transforma numa indústria de massa, e em 1928, os Estados Unidos, um país de 90 milhões de habitantes, já fabrica mais de 4 milhões de automóveis. Ao final dos anos 20, nós já temos o modelo americano, o American Way of Life, de cada família, claro, as famílias brancas, as famílias em especial do Centro-Oeste, da região da Califórnia, da costa do Atlântico, mas a maior parte das famílias americanas tinham pelo menos um carro, tinham os eletrodomésticos, tinham um modelo, o estilo de vida que nós conhecemos hoje associado a uma sociedade de consumo de massas. Nesse sentido, a desaceleração da produção americana, que já começa em 1928, toma uma dimensão preocupante a partir de junho de 1929. Em outubro, nós temos a situação do crash, mas vai ser em 1930 em que a crise se mostra na sua dimensão, com a queda de mais de 9% do PIB americano. Em 1931, nós vamos ter a crise bancária, um segundo repique de queda no nível de atividade econômica, cai mais 6%. O padrão ouro é definitivamente abandonado na Europa. E, em 1932, essa crise vira uma catástrofe. Nos Estados Unidos, a economia cai mais 15% depois desses 2 anos de queda sucessiva. O auge da crise vai ser em 1933, com a última queda de menos 3%, nós chegamos ao piso, a partir daí começa um lento processo de recuperação. Mas é fácil ver, pela tabela, que na primeira coluna, a coluna número 1, são dados do Federal Reserve, o nível de produção de PIB de 1929, que está aqui um índice de 23, ou 203 bilhões de dólares, só vai ser novamente alcançado em 1937. Se nós pegarmos em termos de PIB per capita, até a Segunda Guerra Mundial, você não terá ainda alcançado o PIB per capita nos Estados Unidos de 1929. Portanto, é uma crise de grandes dimensões. Os dados da Liga das Nações mais ou menos convergem com os dados disponíveis do Federal Reserve, que estão nas outras colunas ali colocadas.
Há duas grandes interpretações feitas pelos contemporâneos da crise de 29. Um grupo de economistas que eram céticos da possibilidade de estabilização. Entre eles, talvez um dos mais importantes, até pela sua importância posterior, que é Schumpeter, acha que é isto mesmo, a crise ia seguir seu curso e, finalmente, ela ia depurar o capitalismo das empresas que não conseguiam concorrer com as novas tecnologias, e nada havia que se fazer a não ser deixar que ela seguisse o seu próprio processo. Robbins também, na Inglaterra, era outro grande defensor dessa visão. De certa forma, quando você pega a literatura da época, a abordagem dos marxistas da época, de vários socialistas, também iam nesse sentido, de que, no plano capitalista, não havia nenhum instrumento capaz de se tratar ou de se resolver a questão da crise. Era uma crise de realização, era uma crise sistêmica, mas, de certa forma, não havia instrumentos possíveis de se enfrentar a crise. Um outro grupo de economistas contemporâneos eram defensores de uma política de estabilização. Em especial, a análise é que a crise teria sido causada por erros de política econômica e, portanto, poderia ser corrigida pela ação do Estado. Muitos imputavam a crise ao comportamento ganancioso de empresários ou de um governo que não controlava os cartéis, os trusts. Nessa época vai ter uma preocupação muito grande com o comportamento das grandes empresas americanas, nesse sentido, que eventualmente poderiam ser corrigidas pela regulação. Um fenômeno curioso é que a Escola de Chicago, ao contrário dos neoclássicos europeus, todos eles vão defender políticas para combater a crise. Tanto Fischer quanto Weiner vão atuar muito ativamente no sentido de procurar formular políticas para isso. Eles, inclusive, quando você pega a literatura da época, eles reputam o fato de que, posteriormente, o pensamento que eles diziam teve pouco impacto em Chicago, pela aparente posição ativa de que aqueles economistas liberais daquele grupo, chamados velhos economistas de Chicago, tiveram, para os contemporâneos, no que se refere à defesa de algumas políticas específicas. Fischer, por exemplo, defendia a ideia de que a crise tinha a ver com um sobreendividamento. Isso é uma análise bastante refinada, é impossível explicar aqui para os senhores num período muito curto, mas o ponto é que a liquidação dos débitos teria contribuído para a redução muito grande da demanda no curto prazo, para a redução do produto, do comércio, do emprego, levando a falências e, de alguma maneira, levando a entesouramento, e que isso poderia, de alguma maneira, ser minimizado por uma ação de políticas públicas. Jacob Weiner, ele interpretava a Grande Depressão como causada por uma queda mais rápida de preços do que de salários e outros custos de produção. Na visão dele, a falta de flexibilidade de alguns segmentos da economia teria gerado essa situação. Ele defendia o que ele chamava de deflação equilibrada induzida. O Estado entrar para, de alguma maneira, organizar a deflação e combater os maiores problemas daquele desequilíbrio causado pelo esse comportamento, pela rigidez de alguns preços na economia. Finalmente, entra a discussão dos New Dealers. Quando você pega a literatura da época, fica muito claro que os New Dealers não tinham nenhuma vinculação específica com o debate econômico tal como nós vemos hoje. Uma parcela importante dos New Dealers tinha muito a ver com o debate do Partido Democrata americano, que defendia um conjunto de reformas, inclusive de natureza social, para a época bastante radicais. Não é que necessariamente, como se coloca, havia uma despreocupação
com o equilíbrio orçamentário, mas em especial com a agenda de reforma. O que mais me chamou a atenção ao analisar o debate da época é a ênfase na questão das reformas em oposição ao que vai aparecer quando Keynes entra em cena. O Keynes não vai ser muito importante no New Deal americano, porque, ao contrário da visão dos New Deals, o Keynes enfatizava mais a necessidade de fazer políticas de estabilização e menos na questão das reformas. Claramente, você vai ter em dois momentos que aparece, de alguma forma, a posição de Keynes nos anos 30 vai nessa linha. Primeiro, uma conferência que ele faz na New School, em 1931, que ele enfatiza, ele defende a restauração da confiança, ele defende a necessidade de obras públicas sem financiamento de impostos e a redução da taxa de juros de longo prazo. Há uma descrição, inclusive, desse período da imprensa que é muito curioso, sai no New York Times, ele descreve uma resposta para o Keynes, que sempre teve uma postura irônica de falar com as grandes multidões. É feita uma pergunta para ele se ele não acha que uma guerra não seria uma boa solução para a crise. Então, ele faz uma resposta que não há nada que o presidente Hoover possa fazer que um terremoto não possa fazer melhor. De certa maneira, ele dizia, sai gastando e vamos ver o que acontece naquela circunstância. Né? Ele certamente não era um cara tão simpático assim. É curioso uma carta aberta que ele escreve para o Roosevelt, em 1933, em que ele faz uma crítica à posição dos reformistas americanos. Ele coloca a seguinte coisa, que o Roosevelt, o senhor está comprometido com duas tarefas, recuperação e reforma. Ele diz que recuperação é prioritária, a reforma pode ser deixada para depois. Se tentar fazer reforma com recuperação, pode criar muita resistência para a recuperação, então deixe um pouquinho para lá essa questão de reforma e vamos nos concentrar no problema de recuperação. Pegando aqui ao final, por outro lado, mesmo reformas sábias e necessárias, pode, sob certo ponto de vista, impedir e complicar a recuperação. Então, mostra de certa clareza que a posição dos New Deals, que era uma posição muito mais pelo lado da reforma do que pelo lado da recuperação, não conseguia ser adequadamente tratada. Bem, há todo um debate em torno disso que eu vou ter que rapidamente pular, porque já entrei aqui nos 15 minutos. O fato é que o ponto que vai ser pego pelos conservadores americanos do Keynes, que vai ser muito considerado, de certa maneira, bem-vindo, é porque o Keynes trazia uma perspectiva muito curiosa, diferente dos socialistas que achavam que você só resolveria com uma intervenção muito radical, mexendo nos meios de produção. O Keynes trazia para aquelas pessoas a possibilidade de fazer o seguinte: não, é possível se obter intervenções que não se confundem com o socialismo, ou seja, com o controle direto dos meios de produção. Quer dizer, é possível o Estado entrar fazendo, se abandonar a ideia de que o mercado é autorregulado, eu consigo fazer intervenções do capitalismo, e isso, de certa maneira, vai contribuir para a superação da crise sem que eu precise alterar substancialmente o sistema. Bem, o Keynes também vai ser um grande defensor da mudança da ordem econômica do pós-guerra, e essa certamente vai ser a sua grande influência no sentido da construção do modelo do sistema de Bretton Woods e da forma como se organizou o capitalismo no pós-guerra. Pegando rapidamente aqui sobre o debate do pós-guerra,
Você tem, basicamente, 3 grupos de grandes intérpretes da Grande Depressão no pós-guerra. O debate entre keynesianos e monetaristas, que vai, de certa forma, ser central na construção da macroeconomia no período pós-guerra, a interpretação do Kinderberg sobre crise de hegemonia e várias explicações ecléticas da Grande Depressão. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, pulando tudo isso, é que esse debate da Grande Depressão parecia resolvido na cabeça de alguns neoclássicos quando assume a presidência da American Economic Association, Roberto Lucas faz a sua famosa conferência que diz o seguinte: toda a macroeconomia contemporânea foi construída baseada na ideia de que nós teríamos que resolver o problema da Grande Depressão. Pegando rapidamente, a macroeconomia surgiu como um campo de conhecimento distinto na década de 40 como parte da resposta intelectual à Grande Depressão. Ele termina falando: minha tese nessa conferência é que a macroeconomia, no seu sentido original, foi bem sucedida. O problema central da prevenção da depressão foi resolvido, sob todos os aspectos práticos, e tem sido, de fato, solucionado por muitas décadas. Lucas diz o seguinte: acabou a crise, estamos no mundo pós-crise. Bem, Bernanke, presidente do Federal Reserve, muito mais recentemente, em 2004, fala mais uma vez: o problema da macroeconomia está resolvido, vivemos agora numa grande moderação, né? Esse negócio de crise acabou. Nesse sentido, quando Lucas fala de que acabou a macroeconomia, está ultrapassado, só temos microeconomia, porque a macroeconomia não é mais o problema, Bernanke fala na grande moderação, eles foram atropelados pela crise. A crise realmente bateu em cima deles de uma maneira em que eles agora vão ter que explicar o que aconteceu. Afinal de contas, se não havia mais problema, como é que isso surgiu? Bem, eu não vou aqui, porque não dá tempo, fazer uma interpretação da crise atual, mas eu quero chamar a atenção para os senhores de que, tal como a crise anterior, ela vai afetar mercados de ativo financeiro, vai aumentar riscos e custos de intermediação, vai gerar uma imensa preferência pela liquidez, afeta a expectativa dos agentes econômicos, reduz crédito e liquidez dos consumidores e essa foi uma grande diferença, se aplicou, dessa vez, a lição dos anos 30, e os governos, independente da sua ideologia, ninguém pensou muito se a macroeconomia estava resolvida ou não, saíram gastando. E, nesse sentido, se conseguiu evitar aquilo que aconteceu nos anos 30. O crash chegou a se transformar, de início, o que parecia ser uma depressão que se apresentava, mas ela não toma a forma dramática que tomou nos anos 30. Realmente, os instrumentos pareceram que funcionaram. Em contrapartida, também fica claro de que, desde o fim do sistema de Bretton Woods, da ordem criada ao final da experiência da Grande Depressão, ao longo, desde a década de 70, vivemos numa sucessão de crises financeiras. E agora, essas crises financeiras se transformaram numa crise de grande dimensão. Bem, que lições temos da história, para terminar aqui a minha exposição? Basicamente, as lições de crise de 29 foram fundamentais para se enfrentar a crise atual. O fato é que todo o conhecimento da história e domínio das técnicas de intervenção não foram suficientes para controlar a crise. Elas, pelo menos, permitiram reduzir no seu impacto total. De qualquer maneira, nós estamos agora em todo um debate de quais são os horizontes pela frente, que novas políticas nós temos que construir pós essa experiência. O que eu trago para os senhores como reflexão é que, em 1929, nos anos 30, nós tivemos que esperar 15 anos, uma depressão de uma dimensão imensa, uma guerra mundial, para finalmente conseguir um mínimo consenso de criar uma nova ordem internacional que, ou bem ou mal, perdurou por algumas décadas. A grande questão, que me parece em aberto ainda hoje, se nós vamos precisar uma catástrofe em dimensões similares para, de alguma maneira, conseguir reorganizar essa ordem econômica internacional. E aqui eu paro. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado, professor Luiz Carlos. Eu gostaria de agradecer a todos os membros da mesa que cumpriram o tempo de forma exemplar, e com isso ganhamos aí 10 minutos para que eu passe a palavra aos assistentes, a assistência, desculpa, e para algumas intervenções. Então, eu já vi que tem uma mão levantada ali, e já imediatamente, então, passo a palavra ao professor Oreiro, que está ansioso para fazer um comentário, e nós para ouvi-los. Por favor, professor. Aproveita e fica com o microfone. Obrigado. Bom, na verdade, é mais uma observação, não sei se... Não é exatamente uma pergunta, mas que talvez seja interessante para a nossa reflexão. Eu acho que estão acontecendo duas crises simultaneamente nos últimos 2 anos. Nós tivemos a crise do capitalismo liberal, que é uma crise que tem uma componente financeira, que é falta de regulação, fragilidade financeira mesquinha, etc., mas também tem uma componente estrutural, tá, que é o fato da distribuição mundial de renda, da distribuição de renda nos países envolvidos ter ficado pior, né? Ou seja, a participação dos salários na renda tem caído de tal maneira, isso nos últimos 25 anos, de tal maneira que, para que essas economias possam crescer, você precisa de bolha, senão o consumo não cresce, com isso você não tem expansão de demanda, se você não tem expansão de demanda, você não tem crescimento a longo prazo. Então, essa é uma crise, né? Agora, tem uma outra crise, que, na minha opinião, ocorreria independentemente da crise de 2008, que é a crise europeia, né? Que é o que a gente está vendo agora, que é a crise do euro. Bom, por que ela ocorreria de qualquer forma? Por causa do seguinte: os europeus, do meu ponto de vista, fizeram uma aposta errada. Qual foi a aposta errada? Eles apostaram que você primeiro poderia fazer a unificação monetária como uma espécie de transição lenta, gradual e segura para os Estados Unidos da Europa. Bom, o problema é que não existe nenhuma experiência histórica de moeda que não tenha um Estado nacional, ou um Estado para suportá-la. Que, na verdade, a questão teórica é a seguinte: o que confere valor a um objeto que é intrinsecamente inútil, que é o papel sujo pintado, que é o fiat money, né? Bom, na verdade, o que confere valor é o fato de que o governo diz que todo mundo tem que aceitar, quem não aceitar vai ser preso, né? Esse é o ponto. Bom, mas o problema é que o euro não tem uma autoridade central para garantir o seu valor. Bom, em função disso, né, você tem essa tensão, que eu acho que é uma tensão estrutural do euro, que é o fato de que você tenta criar uma moeda de reserva internacional, uma moeda comum para 16 países membros, mas você não tem um Estado por trás. Essa crise ocorreria mais cedo ou mais tarde. Eu acho que a crise financeira de 2008 apenas exacerbou esse problema, que ocorreria de qualquer jeito. Então, eu acho que a gente tem que separar essas duas crises. Tem a crise do modo neoliberal de gestão do capitalismo, né? E tem a crise europeia. As duas aconteceram ao mesmo tempo. Podemos até dizer o seguinte, fazendo uma analogia com cinema, foi uma perfect storm. Obrigado, professor Oreiro. Alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção? Bom, então eu vou passar aos membros da mesa na ordem de apresentação para fazer o seu comentário ou, eventualmente, a sua intervenção final. Por favor, professor Iliotério. Bom, realmente não tenho nada para comentar. Eu acho que foram 3 apresentações que não, de certa maneira, elas não entram em conflito, elas pegam aspectos diferentes do problema. Como acontece sempre nessas mesas, nunca se combina nada, então, às vezes até sai coisas estranhas. Mas eu acho que, de uma certa maneira, foi coerente e eu não teria nada a acrescentar. Obrigado. Professor João Machado. Bom, eu quero acrescentar só um comentário sobre a brilhante exposição do Prado,
né? Eu acho que, no que diz respeito à avaliação, vamos dizer assim, da dimensão econômica da crise de 29, as consequências, a discussão teórica, as consequências e aproveitar esta experiência para discutir a situação atual, me parece que foi perfeito. Agora, eu chamaria atenção para que acho que nós estamos hoje numa crise que tem um aspecto diferente de 29, da Grande Depressão, e que terá consequências diferentes ao longo do tempo, né? E a diferença principal, quer dizer, não, tem muitas diferenças, é claro, né? Uma diferença, por exemplo, é que agora os governos já são maiores e já dispensam, quando necessário, os pruridos ideológicos. Essa é uma diferença fundamental, né? Senão a coisa estaria muito pior. Mas, falando do outro lado, né? Em 1929, nós estávamos muito distantes da crise ambiental que está se desenvolvendo agora, né? Por outro lado, nós estávamos também distantes das dificuldades de regulação, de ordenamento da economia capitalista, que, na minha avaliação, tendem a ser crescentes, pelo descompasso cada vez maior, e entre diversos aspectos da economia, para resumir, na incapacidade cada vez mais dramática de medir valor de uso a partir do valor. Podemos falar valor de troca nesse contexto, né? Então, eu acho que esta questão a gente vai ter que levar em conta, né? Nos próximos anos, de uma forma cada vez mais forte. Professor Prado. Bem, eu achei a mesa muito instigante, acho que esse é um tema rico e será frequente daqui por diante. Eu queria pegar o ponto do Oreiro, quanto à existência de duas crises, e dizer o seguinte: embora eu concorde de certa forma, você tem duas situações diferentes, eu entendo que tudo isso forma uma crise só, uma grande crise. Por que razão você tem uma grande crise? Porque, a meu ver, desde o fim de Bretton Woods, nós temos um problema de regulação, um problema das relações econômicas internacionais que não está resolvido. Quer dizer, o dilema entre política econômica doméstica e política internacional, entre um capitalismo que é cada vez mais um capitalismo internacional e a gestão das economias que é cada vez mais nacional, que ainda é nacional, isso não está definitivamente resolvido. Uma outra questão é que cada sistema monetário internacional sempre esteve associado a algum tipo de hegemonia nas relações internacionais. O padrão ouro à Inglaterra, o Bretton Woods aos Estados Unidos. De certa forma, hoje não é muito claro como é que essas coisas vão colocar. Certamente o dólar ainda é a principal moeda, com essa crise do euro, ele vai continuar certamente por um bom tempo, mas não é mais a única moeda internacional. Nós temos aí uma infinidade de problemas. Se fala em regulação internacional, algum tipo de regulação coordenada há muito tempo, mas ninguém acorda em torno disso. Ou seja, nós temos um problema que não é de maneira nenhuma simples de resolver, que é como botar todo mundo sentado à mesa e obrigar sociedades fortes abrir mão de alguma coisa em prol de algum tipo de estabilidade internacional. Fazer isto sem que haja uma situação de compulsão, de pressão muito grande, não é simples. E eu acho que isso é uma questão ainda não resolvida, e não parece que, no horizonte aí observável, alguma solução é à vista. Então, sem querer parecer muito pessimista, eu acho que, antes de melhorar, ainda vai piorar um pouco. Porque ninguém ainda está o suficiente pressionado para sentar e chegar a algum tipo de acordo sobre a natureza das relações econômicas internacionais. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Bom, então, eu gostaria de encerrar a sessão, agradecer imensamente a brilhante exposição dos três professores,
que de fato trataram de temas, na minha opinião, complementares, embora, como ressaltou o Eleutério, sem uma combinação prévia, mas sabíamos exatamente a quem havíamos convidado e não era necessário isso, porque sabíamos que haveria essa complementaridade. E, bom, já é 1h35, então precisamos encerrar para o nosso almoço. E muito obrigado à presença de todos vocês e aos... Para consequência